Amigos, nós precisamos passar por uma discussão no futebol brasileiro. Nós precisamos tratar do rejuvenescimento do futebol, com uma mescla de jogadores experientes e jogadores jovens. As soluções chegam com os jovens e elas também chegam com os experientes. Esta mescla determina que o futebol cresça como um todo. Mas o futebol brasileiro, no momento, está muito perigoso. Os clubes estão tratando de se reforçar somente com jogadores experientes e não estão oferecendo a oportunidade devida aos jovens. Os chamados cascudos estão ocupando lugar de destaque no futebol brasileiro. De destaque nas posições que ocupam nas equipes e também pelos valores que os clubes estão despejando em cima das contratações de atletas que já não valem mais tanto quanto se imagina, porque todos eles no exterior, quando perdem o valor de mercado, eles correm para o Brasil. E aqui no Brasil, ainda de uma forma romântica, de uma forma pouco inteligente, se hipervaloriza o atleta que jogou na Europa. E isto não pode ocorrer. A valorização tem que ser pelo futebol, pela técnica, pela importância de cada um. Há jogadores que estiveram na Europa, retornaram e se deram bem aqui no Brasil. O Gabigol é um exemplo para ficar nele. Há outros exemplos de jogadores que também estiveram lá e jovens retornaram para fazer um bom trabalho por aqui. Há algum tempo atrás o D'Alessandro foi assim. Bem, nós temos hoje no futebol brasileiro a chamada necessidade de rejuvenescer o futebol. Exatamente. E eu vou explicar por quê, nominando o que está acontecendo. Mas antes, eu quero te fazer um pedido. Te inscreve no canal, ativa o sininho, venha para cá, participe do nosso canal. Vamos discutir sobre futebol. Deixa o teu joinha. Te inscreve no canal, lá tem vídeos interessantes com histórias de futebol que você pode confirmar. Compartilha o canal com os teus amigos. Bem, o Brasil está num processo muito delicado. Os clubes brasileiros estão repatriando muitos jogadores vindos do futebol europeu. Quando eles não encontram mais espaço para jogar lá, sejam jovens ou cascudos, eles são chamados de volta. É lógico que o número de cascudos é muito maior. Então nós poderíamos no Brasil fazer uma fortíssima seleção de Master para disputar um campeonato de Master. Claro que poderíamos. Mas a questão não é o momento. Embora a seleção, quando você faz a seleção do seu país, ela é dos melhores jogadores do momento. Pouco importa a idade, se é veterano ou se é jovem. A seleção é para formar o que você tem de melhor no momento. A seleção não é para o futuro. A seleção é para o momento. Agora, a organização do futebol é que tem que ter esse cuidado. Os clubes precisam se organizar no sentido de renovar os seus grupos de trabalho. Vejam aí o número de jogadores já experientes, veteranos que nós temos em atividade no futebol brasileiro. Diego Alves, Vanderlei, Davi Luiz, Felipe Luiz, Everton Ribeiro, Fred, Tyson, Douglas Costa, Diego Costa, Hulk, Tardelli, Adriano, Renato Augusto, Juliano, Miranda, William, Edenilson, Diego Souza, Jeromel, Guerreiro, Diego Ribas, Nenê, Daniel Alves, Hever, Rafinha, Cortez e Lomba. Nós, portanto, temos aí vários, um número, olha, até nem contei aqui, apresentei essa relação de jogadores que podem jogar em qualquer clube do futebol brasileiro. Mas é o seguinte, eles têm que jogar, mas eles precisam de quem ocupe os seus lugares. E se você tem no futebol brasileiro tantos jogadores cascudos como estes, é porque não há renovação. Não há renovação. E o Brasil precisa renovar. Esta é a preocupação. O futebol brasileiro precisa de renovação e ela tem que ser feita com a participação destes cascudos, destes veteranos, tem sim. Mas não pode ser, o futebol não pode estar baseado somente em jogadores que já passaram. Nós temos o exemplo atual do Daniel Alves, que não deu certo no São Paulo.
Até esteve na seleção brasileira agora, muito mais por homenagem do que por qualquer outra razão. Então é necessário que se tenha cuidado. Aliás, que se tenha muito cuidado, porque daqui a pouco, quando abrirmos os olhos, não teremos mais jogadores jovens, só estaremos repatriando jogadores de outros países, repatriando jogadores da Europa que não deram certo mais lá e que chegam aqui como se estivessem no auge e custando muito dinheiro para o futebol brasileiro. Este é um cuidado que o Brasil, que os dirigentes do futebol brasileiro precisam ficar alertas. O Brasil não pode, de forma nenhuma, ficar baseado em uma seleção de masters. Um abraço.